continuando aqui o nosso ciclo do nitrogênio, vamos conversar agora sobre essas etapas usando um slide, né, usando um esqueminha de como esse elemento cicla na natureza, tá certo? Vamos ver aqui é o ciclo completo, né? Eita, Rose, tá cheio de seta, tá cheio de coisa, não tô entendendo nada. Calma, vamos conversar sobre ele de forma bem pausada, bem tranquila, para que todo mundo possa enxergar direitinho todas essas setas e no final sair todo mundo daqui craque em ciclo do nitrogênio, beleza? Então, vamos lá. Primeira etapa que a gente viu foi a fixação biológica. O que é essa fixação biológica? Bom, como eu disse a vocês, o N2 atmosférico, né, o nitrogênio atmosférico, é como se apresenta o elemento nitrogênio na natureza, em sua forma inorgânica, e que, infelizmente, a gente não consegue utilizar através da respiração. Gente, gravem isso. Uma questão certa é: de que forma os seres vivos obtêm o nitrogênio? Se tiver lá respiração, mentira. Não marque nunca e nunca na sua vida responda isso, tá bom? A maioria dos seres vivos não consegue fixar o nitrogênio diretamente da atmosfera. Só quem consegue? Bactérias. Bactérias, vários tipos de bactérias conseguem fixar esse nitrogênio da atmosfera. Vários não, né? Alguns tipos. E essa transformação, essa fixação do nitrogênio para que daqui a pouco chegue aos animais e aos vegetais, também acontece pela ação de bactérias, ok? Então, quem são as primeiras bactérias responsáveis por essa fixação do nitrogênio atmosférico? Primeiro, são as bactériazinhas do gênero Rhizobium, que estão fixas nas raízes das leguminosas. Opa, Rose! E o que são leguminosas? Ai, Rose, leguminosas são batata, cenoura. Mentira, não é, tá? Leguminosa, gente, em biologia, é todo vegetal cujo fruto dê uma vagem. O que é uma vagem? São aquelas bolsinhas compridinhas, né? Que dentro delas tem os grãos. Feijão é leguminosa, soja é leguminosa, ervilha também, tá? Então, são esses tipos de vegetais que conseguem fazer relação de mutualismo com as bactérias, tá certo? Então, o que acontece? Essas bactérias, elas fixam o nitrogênio da atmosfera e assim elas fornecem compostos nitrogenados para as leguminosas. E qual vai ser esse composto nitrogenado? Olha ela bem aqui, amônia, um composto nitrogenado, inclusive a gente já tinha falado sobre ela, o NH3, tá certo? Em contrapartida, as leguminosas fornecem para as bactérias compostos orgânicos, evidenciando aí, gente, o que a gente chama de relação harmônica de mutualismo, tá certo? Muito bem, mas não são só essas bactérias do gênero Rhizobium que fazem essa fixação, não, tá? Existem bactérias que vivem livres no solo, que são as bactérias fixadoras de nitrogênio, do tipo Azobacter. Também existem as cianobactérias. Só uma curiosidade, tá? O ciclo do nitrogênio também, gente, também é chamado de ciclo do azoto, ok? Então, daí as azobactérias, tá? Que também conseguem fixar esse nitrogênio atmosférico. Lembrando também que estamos falando de fixação biológica. Existe outro tipo de fixação do nitrogênio também, tá bom? Muito bem. E aí, o que acontece? Essas bactérias fixam esse nitrogênio atmosférico, elas acabam produzindo amônia, mas tem um outro tipo de situação que também vai transformar, que também vai deixar esse solo rico em amônia. Quer sabe o quê? A morte dos seres vivos, né? Animais, vegetais, quando morrem, entram em decomposição e liberam compostos nitrogenados, que através das bactériazinhas decompositoras vai ser convertido em amônia. Outra, gente,
Vocês devem ter aprendido lá no 7º ano que os cordados, por exemplo, no seu processo de metabolismo, produzem compostos nitrogenados que são liberados na urina. Por exemplo, a excreção dos peixes e dos anfíbios libera amônia diretamente. A excreção dos répteis e das aves libera ácido úrico. Nós, enquanto mamíferos, liberamos o quê? Ureia, né? E aí, o que acontece, gente? A transformação dessa ureia, desse ácido úrico em amônia, consiste no processo que a gente chama de amonização ou amonificação. Ainda tem mais um detalhe. A amônia, ela é extremamente volátil, tá? Então, quando a amônia, na verdade, chega ao solo, existem bactérias que vão pegar essa amônia e vão concluir o processo de amonização, transformando essa amônia em íon amônio, que é o NH4+, tá bom? Ou se eu vou precisar decorar N2, NH3, NH4+, não precisa. Eu preciso que você saiba que o N2 atmosférico é o gás nitrogênio, tá bom? Que ele é fixado pelas bactérias fixadoras e vira amônia. A amônia também chega a esse ponto através da excreção e da decomposição. Olha a decomposição aí novamente, não podemos esquecer. Outra coisa, essa amônia, gente, ela é um composto nitrogenado, acabamos de dizer, não foi? O que é mesmo composto nitrogenado, que a gente viu lá no outro vídeo? Composto que possuem nitrogênio, beleza. Aí o que acontece? Desse jeito, as plantinhas conseguem usar. Show de bola. Acabou o ciclo? Não. Por quê? Porque a amônia é tóxica para a maioria dos seres vivos. Tá certo? Então, nem toda planta consegue utilizar a amônia. E aí elas podem acabar morrendo. Tá? As leguminosas é porque são ninjas, né? Então, elas usam essa amônia, mas não é a primeira escolha, não é uma coisa boa para todos os vegetais. E é aí que entra pessoal, um outro tipo de bactérias chamadas de nitrosomonas, que também estão livres no solo, tá? E amam essa amônia ou o íon amônio para que possam produzir energia para elas, essas nitrosomonas. Só que aí o que acontece? Quando elas produzem essa energia a partir do íon amônia, essas nitrosomonas, olha só, elas geram outro resíduo. E esse resíduo é um outro composto nitrogenado, só que um pouquinho diferente da amônia. Ele produz um composto nitrogenado chamado de nitrito. Ora mais, se a gente já acha a amônia tóxica, né, absorvido por apenas algumas plantinhas, esse nitrito aqui é mais tóxico ainda. Ele não vai conseguir ser absorvido por todo mundo, não. E aí, o que acontece? Vem um outro tipo de bactérias, as nitrobacter. E aí, o que vai acontecer? Elas vão melhorar esse nitrito, elas também vão utilizar esse nitrito no seu metabolismo e vão produzir um outro composto, um composto chamado de nitrato. Agora sim, bebê, esse nitrato aqui é que vai ser o principal composto inorgânico, né? Principal composto nitrogenado que vai conseguir ser absorvido por todas as plantinhas, tá? Através das suas raízes. E olha só, gente, é desse jeito que os vegetais conseguem obter o nitrogênio. Olha só o passo a passo disso. N2 fixado pelas bactérias, vira amônia, de amônia vira nitrito, de nitrito vira nitrato. Quem fez isso? Bactérias. O N2 foi fixado pelas Rhizobium ou Azobacter ou pelas cianobactérias, que virou amônia. Detalhe, essa amônia também pode vir pela ação dos organismos decompositores, feito da excreção e da decomposição da matéria orgânica, ok? Através do processo que a gente chamou de amonização. Essa amônia sofreu a ação das nitrosomonas, virou nitrito,
de nitrito pelas nitrobacter virou nitrato. Gente, atenção. De amônia até nitrato, ou seja, o processo em que o NH3 vira NO2 e NO3 é o que a gente chama de nitrificação, ok? Então, olha só, o Enem ama cobrar esses termos, certo? E olha só, de amônia para nitrito, o processo é a nitrosação, produzido pelas nitrosomonas, ok? De nitrito para nitrato é o que a gente chama de nitratação, feito pelas nitrobacter. Ai, meu Deus, Rose, eu não decorei, eu não escrevi. Não tem problema, eu escrevi para você mais adiante, tá bom? Ok? Então, olha só, o que é a nitrificação? É o processo em que ocorre a formação de nitratos no solo. Esse processo só é possível graças à presença das bactérias nitrificantes, ou seja, nitrosomonas e nitrobacter são o que a gente chama de bactérias nitrificantes. Por quê? Porque elas fazem a nitrificação, ok? A nitrificação ocorre em duas etapas, primeiro a nitrosação, depois a nitratação, tá certo? E esse é o que a gente chama de processo de nitrificação. Muito bem, nitrato prontinho, plantinhas vão absorver esse nitrato, não podemos esquecer. E assim, quando um animal consome um vegetal, um herbívoro consome um vegetal, o que vai acontecer? Ele vai assimilar, através das proteínas e dos ácidos nucleicos produzidos pelas bactérias, o nitrogênio, ok? O fato é, vai, meu Deus, olha só. Até aqui, se a gente parar para pensar, o N2 percorreu esse caminho todinho pelos seres vivos até chegar na gente, representado aqui por esse porquinho da Índia. Eu prefiro achar que isso é um porquinho da Índia, tá? Só que assim, como é que ele vai chegar aqui de novo? Se quando eu faço xixi, esse nitrogênio vem para o solo? Gente, o mesmo nitrato que a planta absorve também vai sofrer a ação de um outro grupo de bactérias. Olha elas aqui. Chamam-se bactérias desnitrificantes, tá? Normalmente essas bactérias aqui pertencem a um gênero chamado de pseudomonas, tá certo? E aí o que acontece? Essas bactérias pseudomonas, elas usam o nitrato no seu metabolismo e acabam liberando N2 atmosférico, né? Fazendo, portanto, com que esse N2 atmosférico retorne para a natureza. Ok, minha gente? Então, olha só, como o ciclo é um pouco complexo e envolve vários seres vivos até que ele chegue aqui a gente. Só uma observação, tá? Eu escrevi bem aqui por último, eu devia ter escrito um pouquinho mais adiante, mas não tem problema não. Sobre o que é a amonização, ó. Os organismos decompositores que estão no solo fazem a transformação dos resíduos orgânicos, como a ureia, né? Que é o NH2,2CO, eliminado na urina dos animais, em amônia e NH3, que são liberados no meio ambiente, tá bom? Mas a morte e a decomposição também participam da amonização, tá? E de amônia até nitrato, nitrificação. De bactérias, de nitrato pelas bactérias desnitrificantes até N2, desnitrificação, tá bom? Nesse outro slide, ele não traz muitos desenhos, mas ele traz o ciclo todo fofo, gente. Olha só, siga a seta. N2 na atmosfera. É fixado no solo pelas bactérias fixadoras de nitrogênio, que a gente já viu, ó, que podem estar nas leguminosas, as Rhizobium, como também poderão estar livres no solo a Azobacter e a Cianobactéria. Aí o que acontece? Ela produz a amônia, né? A decomposição pelas bactérias decompositoras também gera amônia, que também, olha só, aqui, que vai virar íon amônio, certo? Nem todo livro traz isso daqui. A maioria dos livros traz só
a amônia. Mas eu acho importante que você saiba que existe a amônia, que é volátil, e aí ela vira íon amônio, e na verdade é esse amônio aqui, gente, ó, que é utilizado aqui nessa nitrosação, que a gente também já sabe o que é a nitrosação. São as nitrosomonas usando o íon amônio para virar nitrito. Só que o nitrito, ó, é tóxico. Tadadadã. No que ele é tóxico, vem as bactérias nitrificantes, também as nitrobacter, e vão pegar esse nitrito e formar nitrato. O nitrato todo mundo quer. Olha só, a plantinha absorve o íon nitrato, produz suas proteínas, os seus ácidos nucleicos, e a gente consegue como? Comendo. É assim que o nitrogênio entra nas cadeias alimentares. Pessoal, vamos voltar um pouquinho lá no começo do capítulo 1. Quem são os responsáveis pela introdução da energia nos ecossistemas? Plantinhas, né? Então, as plantinhas vão ser as responsáveis pela introdução da energia do carbono, lembra do carbono? Nos ecossistemas. Mas o nitrogênio, quem é o responsável pela introdução do nitrogênio nos ecossistemas? As bactérias, não podemos esquecer. São as bactérias fixadoras que vão ser as responsáveis pela introdução do nitrogênio nos ecossistemas, ok? A gente só vai conseguir comer depois que as plantinhas conseguirem produzir os seus compostos orgânicos, proteínas e ácidos nucleicos. Aí a gente come a plantinha. Mas, Rose, eu não como arroz, eu não como feijão, eu não como planta, eu não como fruta. Eita! Além de você não estar consumindo nenhum tipo de mineral, vitamina, né? Tá deficiente aí. Mas você não pode dizer que você vai ser incapaz de produzir, de absorver nitrogênio. Por quê? Lembra da Jennifer? Olha só. A planta, a vaca come a planta. Rosa, eu só como churrasco, só como carne. Não tem problema não. Coma a carne, que da carne você absorve o nitrogênio através das proteínas e dos ácidos nucleicos. Tá bom? Mas ainda assim, é através da ingestão que os consumidores conseguem o nitrogênio tão importante para a sua estrutura. E como é que a gente devolve? A gente devolve através da excreção e quando a gente morre. E aí a gente vem bem pra cá, ó. O ciclo que envolve os seres vivos vem pra cá. Ok? Quando a gente morre, aí vem... ou então quando a gente faz xixi, que a gente libera para o solo e aí, ó, o ciclo recomeça. Quando é que o nitrogênio volta para a atmosfera? Através das bactérias desnitrificantes, as pseudomonas, tá? São as bactérias que vão devolver o N2 para a atmosfera, beleza? Gente, eu tirei esse esquema de um site no YouTube do professor Kennedy, muito bom e achei bem fofinho. Depois você desenha no seu caderno, porque dos esquemas que eu vi, ele foi o mais fofinho e normalmente no quadro eu faço um esquema bem parecido com esse, tá bom? Agora esse aqui foi o que eu desenhei aqui pra vocês. Resumindo, tá? Olha só, o N2 atmosfera, o Enem cobra desse jeito, viu? Só pra constar, tem uma questão que é igualzinha a isso aqui. Então, ó, a fixação do N2 atmosférico acontece por quem? Pelas Rhizóbio, pela Azobacter, pelas cianobactérias. Vira o quê? Amônia. A amônia vira o quê? NH4, olha só, na amonização, né? Esse NH4, na nitrosação, vira NO2, que é o quê? Ó, amônia, amônio, isso aqui é o quê? Nitrito. Nitrosação é de amônio para nitrito, pelas nitrosomonas. De nitrito para nitrato é o quê? Nitratação. Lembrando que daqui para cá, ou daqui para cá, de amônia até o nitrato, esse processo eu chamo nitrificação, ok? Aí esse nitrato aqui é que vai ser absorvido pelas plantinhas, né? Só que de nitrato, as pseudomonas também vão devolver o N2 para a atmosfera. Então, esse processo é a
desnitrificação. Eu amei esse negócio. Demorei que só para fazer, mas deu certo e tá aí, vale a pena, porque para você aprender, vale a pena, ok? Então, olha só, gente, esse negócio do ciclo do nitrogênio é muito importante para nossa vida, para nossa economia, tá certo? E existe um negócio lá na geografia que você deve ter visto, chamado de rotação de culturas, tá? Que consiste numa coisa que a gente também chama de adubação verde. Que é isso? Adubação verde, gente, é uma técnica que os agricultores utilizam para adubar o solo sem precisar da adubação industrial, tá? Sem precisar utilizar os fertilizantes que fixam o nitrogênio, tá certo? De forma artificial. Por quê? Porque quando chove, escorre para as águas, aí aumenta a quantidade de nitrogênio, pode estragar a água, pode estragar o solo, pode até contaminar, né, os vegetais assim com muito nitrogênio e aí acabar estragando aí. Então, como é que o pessoal faz isso? Ora mais, se utilizam as leguminosas para aproveitar os nutrientes das folhas, que caem, a gente sabe que a decomposição, né, libera amônia para o solo, mas lembre-se também que as leguminosas, elas possuem as rizóbio nas suas raízes. E aí o que acontece? Quanto mais leguminosa, mais fixação, libera o nitrogênio para o solo. Olha só, por quê, gente? Quem é que absorve o N2 atmosférico? É a planta? Não. São as bactérias presentes nas raízes dela, né? E aí, consequentemente, esse solo fica adubado. Aí, o que eu faço? Solo adubado, uma hora eu planto soja. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a rotação. Ao invés de plantar soja, eu vou plantar algodão. Por quê? Porque aí o algodão vai usar aquele nitrogênio que está disponível no solo. Olha só que interessante, sem eu precisar jogar adubo. Então, isso os agricultores fazem bastante. E esse processo é o que a gente chama de rotação de cultura. Ok, gente? Então, olha só. Deu para ver aí que o ciclo do nitrogênio a gente precisa estudar um pouquinho mais, porque tem muitos termos. O que você vai fazer agora? Depois de assistir essa aula Maravigold, você vai lá no Teams, vai baixar a tarefa de casa e vai fazer, tá bom? Durante os horários das aulas, não deixe de estar lá. Por quê? Porque a gente vai revisar isso daqui, vai tirar as suas dúvidas e vamos responder as tarefas, tá bom? Gente, eu produzi algumas coisas desse PowerPoint, mas a gente tira muita coisa da internet e, claro, tudo que a gente faz, a gente tem que dar os créditos, tá bom? Então, aqui os créditos de tudo que a gente usou, nada segura um setembrino, assista o vídeo 1, depois assista o vídeo 2, cheiro grande e até daqui a pouco nas aulas. Beijo! Tchau, tchau!